Olá, gente. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Ricardo Paiva, do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC, e também do PPGL mais D, e faço parte também da organização do evento. Bem, vamos dar início agora à nossa segunda, ou melhor, a última, segunda da tarde, a última do dia, que trata justamente sobre os estudos de caso. Bem, Joaquim Caracas é engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal do Ceará, fundou em 1966 a Impacto, que é uma empresa focada no desenvolvimento de sistemas construtivos prediais, utilizando técnicas patenteadas e com alto investimento em P&D. Diversas tecnologias de seu portfólio envolvem plástico reciclado, design inteligente e concreto protendido. O modelo tem se consolidado por todo o Brasil como um formato inovador e sustentável para a execução de estruturas. Ele também é o CEO da Impacto e apoiador da spin-off Termit. Eu acho que é isso. Então, Caracas, agradeço a sua presença aqui. Quando faltar 5 minutos, eu lhe aviso, querido. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Joaquim Caracas, eu sou sócio e fundador da Impacto. Vamos começar aqui a apresentação. Então, vamos lá. A Impacto é uma empresa, né, que foi criada em 96, então um pouquinho desatualizado, hoje tem 26 anos, né, e estamos focados sempre na inovação da construção civil. Hoje nós temos uma parceria com a ArcelorMittal, foi criada a empresa de Engenharia e Inovação, onde participa a Impacto, a ArcelorMittal, e daqui 60 dias vai ser inaugurada uma fábrica de tela, e essa aqui no Ceará, lá no Distrito Industrial, essa fábrica de tela ela vai servir de laboratório para a ArcelorMittal para toda a América Latina. Vamos fazer tudo diferente. E temos também aqui o startup que é a Termate. Bem, a Impacto ela começa com a visita nossa ao estado em 1996 para trazer a tecnologia da cordoalha engraxada, que é o sistema não aderente de proteção. A cordoalha engraxada é um cabo de aço, ele é plastificado, entre ele e a plastificação tem graxa. Então, antes de você concretar a estrutura, essa cordoalha é inserida dentro das estruturas, acompanhando o diagrama de momento, e 4 dias após a concretagem, desde que o FCK já tem uma certa resistência, esses cabos são tensionados. A grande vantagem da proteção é que você vai evitar patologias ao longo do tempo, como, por exemplo, deformações de estrutura e fissuração. Desde que ela seja mais barata, não tem mais sentido para você executar uma estrutura de concreto armado. Mas vamos lá. A primeira obra do Brasil a usar esse sistema de cordoalha engraxada, que é a proteção não aderente, é aqui no Ceará, é a Torre Santos Dumont, da Reata Engenharia. Isso em 1997. Vocês terem ideia, o Ceará hoje é muito difícil, quase impossível, você encontrar um prédio de concreto armado. Hoje, todas as obras aqui são protendidas, né? E usa o sistema Impacto. Por exemplo, hoje no Ceará, nós temos 98% das obras. E já nesses últimos 3 anos, aqui no momento, fazendo proteção nesses Alphaville, no momento, nós temos umas 40 casas. E a Impacto já está espalhada aí pelo Brasil todo. Aqui são algumas premiações, né, ao longo desses anos que nós recebemos, como o FINEP, em 2018, na CEPIC, né, ficou em primeiro lugar na parte de estrutura, prêmio técnico, vários prêmios, né? E hoje nós temos 17 patentes concedidas e 17 em andamento. Só lembrando que o Ceará hoje tem 45 patentes registradas, das quais 45, 17 são nossas. Sempre focando na parte de estrutura de concreto. Proteção. E aqui só mostrando rapidamente um exemplo de proteção, né? Temos aqui, por exemplo, a estrutura do carregamento da estrutura. Nós temos as cargas permanentes e a carga acidentais.
Se eu considerar uma laje de 20 centímetros de espessura, então o peso próprio seria 500 kg por metro quadrado, a alvenaria vai depender do projeto, mas vai girar em torno de 150 kg, e o revestimento de norma 100 kg. Então, eu teria 750 kg por metro quadrado. E se o prédio for um prédio residencial, eu tenho uma carga acidental de 150 kg, que é de móveis e pessoas, que ora existe e não existe. Então, o grande problema das estruturas de concreto, embora sejam estruturas, né, já bem concebidas, mas sempre ela aparece problema de deformações e fissuração. E em relação, né, o vão, a altura da viga em relação ao vão, geralmente é 10%. No protendido, como o cabo ele tem esse traçado parabólico, tá certo? No momento que eu tensiono, a tendência dele é retificar. Só que ele não retifica porque ele está envolvido pela massa de concreto. Então, ele cria um carregamento negativo. Geralmente, nós compensamos 80% da carga permanente. Então, no caso aqui, eu tenho 80% de 750, eu tenho 650. Eu tenho um carregamento de 750 e menos os 600 ficou 150. Então, a grande vantagem é que você tem estruturas mais esbeltas. E a relação altura de viga com vão é em torno de 3%. Então, se você tem um vão de 7 metros, seria 21 centímetros. E essa estrutura, ela praticamente não vai haver problema de deformações nem fissuração. Então, com isso, você já começa a resolver boa parte dos problemas de patologia das estruturas, né? Aqui é uma obra de laje maciça protendida, onde você vê a facilidade, né, de forma. Então, só uma tela, o cabo concentrado distribuído, você vê que a nossa forma é toda de plástico, certo? É um módulo de 61 por 61, certo? E quem faz a montagem dessa estrutura é um servente. Para vocês terem ideia, um servente, ele consegue assoalhar 250 metros quadrados por dia sem usar um quilo de prego. Como é que fica as estruturas, né? Aqui eu mostro, né, por exemplo, aqui eu posso ter uma estrutura plana também de concreto armado, mas a quantidade de armadura, né, em relação a uma estrutura aqui, uma laje protendida. Você verifica que essa laje é tudo armadura mínima, né? E para falar em recuperação estrutural, né, que é o foco de vocês. Então, o que nós temos feito, né, aqui no Porto do Mucuripe, foi todo feito assim, para fazer alguma recuperação, né, o que é que nós fazemos? Nós fazemos uma recuperação externa de proteção. Colocamos um desviador de cabo, aí bota-se um cabo galvanizado, certo? E tensiona ele. Então, é uma solução de excelente viabilidade técnica, pois aumenta a capacidade resistente sem necessidade de intervenção na estrutura antiga. Apenas um reforço externo. Diminui a porosidade do concreto, agora ele está protegido, né? Acresce um baixo valor da estrutura existente, facilita a sua instalação e diversas possibilidades dos traçados, sendo possível combater os momentos positivos e negativos. Então, nessas obras mais antigas, nós temos feito alguma recuperação usando o cabo externo de proteção. Eu dou alguns exemplos, né? Foram feitos. Aqui, por exemplo, diferentemente do concreto armado, se você for recuperar, né, você vai ter que ter uma armadura auxiliar, né, o trabalho vai ser bem maior. E, ora, se eu tenho uma obra de concreto armado e protendido, se o concreto protendido vai me garantir uma durabilidade bem maior da estrutura. Agora, resta saber se é mais barato ou é mais caro. Por exemplo, aqui em Fortaleza, 98% das obras são protegidas, os prédios, né? E como eu falei, as casas também, nesses condomínios de alto luxo, são todas protegidas agora. Mas vamos fazer um comparativo, certo? Eu tenho uma estrutura que tem 4 apoios, tá certo? Aí eu tenho aqui um traçado parabólico do cabo, certo? E você vê onde a estrutura é tracionada, aqui é o aço convencional, os dois, né, estão presentes, né? Quer dizer, os dois desempenham a mesma função. Aqui, como esses apoios estão muito próximos, né, a estrutura tracionada está aqui. Aqui, novamente, não vão estar aqui. Então, tanto o CA50 como de proteção, eles desempenham a mesma função, né? Ele vai combater as trações de tração da estrutura. Agora, resta saber se é mais barato ou não. E no protegido, né,
ele vai diminuir as fissurações, as deformações, e você vai ter estruturas mais esbeltas. Mas se fizer um comparativo, você usar o aço CA50, ele tem uma resistência de 5.000 kgfm por centímetro quadrado. E você tem os coeficientes de segurança, que é 15%. Então, no cálculo, você vai usar, cada centímetro quadrado, ele vai combater 4.348 kgfm. O ACA50, quer dizer, de concreto armado, e o CP190, quer dizer, concreto protendido, e 19.000 kgfm por centímetro quadrado. Mas na hora que você protende, né, eu só tensiono, por exemplo, se for o cabo de 12,7, eu tensiono só com 15 toneladas. E eu tenho umas perdas no processo. Por exemplo, na hora que a cunha e a ancoragem, a cunha vai travar na ancoragem, o cabo retorna um pouco. Eu tenho por atrito, perda por atrito. Tenho várias perdas que no final eu só fico com 12.500. Então, se eu fizer um comparativo, né, 12.500 dividido pelo 4.348, eu vou ver que a eficiência da proteção é 2,87 em relação ao concreto armado. Hoje, o preço do concreto armado, o quilo de aço está em torno de R$8, e o quilo e para você fazer a mão de obra, né, armar e tudo, está em torno de R$2,50. Então, você vai ter um quilo em torno de R$10,50. O protendido, né, o CP190, está em torno de R$14 o quilo, e o serviço, incluindo os acessórios, colocação das cordoalhas e montagem, está R$6. Então, o quilo de cordoalha está em torno de R$20. Se eu for fazer um comparativo, eu vou multiplicar o 2,87 por 10,50, certo? Que vai dar R$30,14. Então, no momento que eu tenho um prédio que eu posso fazer protendido, eu estou trocando 30,14 por R$20, eu devo economia quase 50%. Por isso que hoje, em Fortaleza, no Ceará, dificilmente você vai encontrar um prédio sendo feito de concreto armado. Não interessa se os vãos são grandes ou os vãos são pequenos. Nesses prédios, né, de luxo, balanço e tudo, aí nem se compara. Então, hoje, nós temos uma situação que o protendido vai lhe dar durabilidade bem maior na estrutura e que ele é mais barato, e você facilita a forma, então não tem sentido mais você usar o concreto armado. E os princípios do concreto armado, né? À medida que os vãos crescem, a necessidade de peças mais robustas, maior peso nas estruturas, maior deformações, maior quantidade de aço e maior custo. No protendido, em vãos maiores com uso de proteção, tem as peças mais esbeltas, menor peso da estrutura, menor deformações, menor quantidade de aço e menor custo. Então, bota alguns benefícios, né? O primeiro benefício, elimina fissuras, pode eliminar até 100% das tensões de tração no concreto, que é o grande clamor das patologias, né? As peças são mais esbeltas para os mesmos vãos, menor custo, menor área de forma, né? Geralmente, uma estrutura de concreto protendido, ele tem uma média de 1,2 metros quadrados de forma por metro quadrado. Já no armado é coisa de 2 metros quadrados por metro quadrado. Eu tenho uma maior produtividade, né? Tenho menores deformações, que geram patologia, menor peso da estrutura, menor custo e maior quantidade de aço, menor custo. Então, o foi que nós criamos, certo? Essa quantidade de obras protendidas também não se dá só por causa da proteção, mas principalmente porque você tem um facilitador de formas. Então, nós resolvemos, há uns 15 anos atrás, focar nas formas e eliminar praticamente 90% da madeira nas obras. Então, nós criamos modularizações. No caso aqui, a laje é multi de 80, a faixa é multi de 40 e criamos tapa-nervura para transformá-la em bidirecionais e unidirecionais. Por quê? Porque eu vou ter vigas apenas em único sentido. E se você ver no caso aqui, ó, eu só tenho madeira em todos os pilares. Eu eliminei praticamente toda a madeira. E hoje, você fazer uma estrutura com esse perfil não tem mais sentido, né? Você vê a quantidade de madeira e outra coisa, você só vai ter produtividade se você tiver processo. Eu sempre digo que a produtividade não é responsabilidade da mão de obra, sim dos seus processos. Então, obra como essa, é humanamente impossível ter produtividade numa obra dessa.
E eu dou um exemplo, né, do Henry Ford, quando ele montou a indústria automobilística, né? Ele levava 12 horas para montar um carro e tinha um custo de $850. Aí ele criou uma linha de montagem. No momento que ele criou a linha de montagem, ele conseguiu reduzir o tempo, né, de fabricação de carro de 12 horas para 93 minutos e um custo de $850 para $280. E onde foi que ele se inspirou? Ele se inspirou no frigorífico. Um dia que chegou no frigorífico e viu matando boi, né? O primeiro tira o couro, vai uma sequência. Então, ele plantou isso aí na indústria dele, né? Então, a partir daí, ele criou o processo. Quando ele criou o processo, automaticamente aumentou bastante a produtividade. E eu mostro aqui um dado da CEBIG, que ele mostra que em 2011 o custo de material e mão de obra cruzaram. O problema hoje não é mais material, e sim mão de obra. E se você fizer a composição de um metro cúbico de concreto, né, um metro cúbico de concreto está em torno de R$300, o quilo de aço, uma estrutura leva de 80 a 120 kg de aço por metro cúbico, tem 100 quilos, e essas empresas, né, que executam estrutura, desde que o construtor deu o concreto aço, ele está em torno de R$780 o metro cúbico. Então, eu coloquei um número aqui de 750. Então, o metro cúbico de concreto vai girar em torno de R$1.750 por metro cúbico. Certo? Se eu dividir em percentuais, 40% é aço, né? O aço aumentou muito agora, 43% é fogo e 17% é concreto. Então, o grande problema hoje, não é a estrutura mais barata, né? Aquela que usa menos concreto e menos aço, mas sim a estrutura que tem menos mão de obra, tá certo? Então, você, por exemplo, se na sua estrutura você tiver... Licença, Caracas, faltam 5 minutinhos, por favor. Tá, 100% minutos. Então, eu tenho aí 1,76% de concreto, 4% de aço, certo? E se tiver mais concreto, menos aço, é 5,72%. Aí criamos um Lego, aí nós temos uma estrutura, né, que quem monta é um servente, e aí, como eu mostrei, é tudo modularizado. A laje é muito de 80, a faixa é muito de 40, eu uso pilares só nos acabamentos. E focado nisso, foi o que nós fizemos. Nós fizemos um Pave Plus, baseado no americano. O americano, ele calcula tudo como laje. Já no Brasil, a maioria das obras é big laje, né? Então, nós criamos um sistema que nós passamos a calcular a laje nervurada tudo como laje. Seria a evolução da laje nervurada, baseado no americano. Você vê aqui, primeiro, eu não tenho uma armadura de mesa, porque a estrutura está totalmente comprimida. A armadura é mínima, né? Aqui nesses prédios residenciais é tudo ferro de 6,3, certo? Então, um sistema bem simples de ser feito. Eu mostro aqui, por exemplo, uma estrutura de concreto armado de 7,50 e esse aqui do Pavipur de 7,60. A diferença dos dois, que esse aqui está sendo calculado como vídeo de laje, esse aqui tudo como laje, e elimina essa tela de mesa. Passando aqui, tem engenharia e inovação. Nós estamos criando agora essa fábrica junto com a ArcelorMittal para entregar as armaduras modularizadas também. Estamos com 60 dias no máximo a começar a funcionar. Eu mostro aqui a necessidade de ter processo, de levar as telas para lá e dedurada. Eu tenho 2 serventes contra 2 ferreiros, né? O servente é 20 vezes mais rápido que os ferreiros. Aqui no Pave Plus, nós estamos mandando as telas. Na hora que você colocar a armadura, eu já resolvi tanto a laje, como resolvi também as faixas. Aí mostrando aqui. E aqui já é uma evolução no nosso processo. Um dia eu estava no supermercado e vi um ovo, que a validade do ovo vem no ovo. Foi o que nós implantamos na cordoalha. Então, quando você recebe o cabo na obra, o cabo já está todo marcado, você mais nem se abre o projeto. Aí a máquina já cortando o cabo, o projeto já vem no próprio cabo. Então, eu uso a mão de obra não especializada. Você verificar que está dentro que a altura é 18, o cabo, certo? Eu não preciso mais de uma pessoa especializada para montar o cabo. Eu mostro aqui 2 técnicos contra o servente. O servente consegue ser 4 vezes e meio mais rápido que os 2 técnicos, certo? E bem mais eficiente. Por quê? Porque nós criamos processo.
Aí criamos essas peças aqui, que elas também vêm numeradas. Se o cabo está 10, ele pega essa peça aqui com 10, certo? E criamos um código de barra que, após você botar os cabos, nós criamos um aplicativo e você faz toda a conferência. E aqui, esse sistema hoje, né, com o Pablo Plus, né, nós estamos em 11 estados da federação. Isso aí, a primeira obra nós fizemos tem uns 3 anos e meio, né? Nós já estamos com mais de 100 obras espalhadas pelo Brasil. Virou o primeiro lugar, né, esse sistema, na CEBIC. Aqui é uma obra Fortaleza da Diagonal, você vê vãos grandes, né, aqui, vão de 9 metros, né? Você vê tudo com armadura fina, você vê o único estrilo. A gente fazendo a montagem das estruturas. Ó, bem simples, né? A própria caixa, sem caixa no cimbramento. As obras, Fortaleza, aqui é a obra de João Pessoa, usando esse mesmo sistema, aqui é o Hospital da PIB de Recife, essa aqui é a obra em Campinas, essa aqui é em São Paulo, capital. Esse consultor, as obras dele, ele trabalhava todo dia até 8 horas no sábado. Depois que ele migrou para esse sistema, ele não trabalha mais nem no sábado, e todo dia só até as 5 horas da tarde. Aqui é em Minas Gerais, Varginha, aqui é em Santa Catarina, Rio de Janeiro. Como é que ficam as obras, né? A caixa tem 10 mais 10 ou 15 mais 10. E aqui foi o que nós fizemos agora. Quando eu tensiono o cabo, né, essa força, essa carga que ele gera, ela é 8 vezes a força de proteção multiplicada pela flecha, dividido pelo vão ao quadrado. Então, nós fizemos o seguinte, nós fizemos agora uma peça que tem uma canaleta no centro. Então, se essa caixa tem, essa laje tem 20, 10 mais 10, a flecha é 12. Então, se eu botar 8 vezes 12 mil, que a força de proteção, multiplicado por 12, vão de 7 metros, dá 49. Então, cada cabo geraria isso aqui. Aí nós temos uma peça plástica, que no centro da peça, o cabo mergulha. Ele aumentou 8 centímetros a flecha dele. Então, na hora que eu aumentei 8, em vez de a flecha ser 12, for para 20, aí já girou 392 km força por metro quadrado. Então, nesse caso aqui, ele usava 14 cordoalhas, passou por 8 cordoalhas. Simplesmente mudamos só uma peça plástica. Aí, na hora que você vai colocar, você coloca só no centro da faixa, só para acomodar as cordoalhas. E depois que você tira, aí cria essas nervuras. Ó, então, você usa só no centro da faixa. E aqui, né, para concluir, né, eu digo que a produtividade não é responsabilidade de mão de obra, mas sim dos seus processos. Então, hoje, eu tenho uma laje protendida, e, lógico, ela é bem mais eficiente que o concreto armado, certo? Ela é mais barata do que o concreto armado, e você usa bem mesmo mão de obra. Você usa um processo, né? Aí eu consigo trocar a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. Caracas, muitíssimo obrigado. Acho que foi uma verdadeira aula. Nada, e aí a gente convida que você fique até o final, porque eu acho que vão ter muitas perguntas, e sobretudo na direção de entender como uma tecnologia que surgiu no contexto da arquitetura moderna, porque essas estruturas protendidas já remontam aí, sei lá, década de 50, e entender como essa tecnologia mudou, e, sobretudo, entender como é que uma tecnologia tão avançada, os arquitetos não tomam partido dessas estruturas de concreto, que, como bem falou o Fernando, era apropriada para se vir como a própria linguagem da arquitetura. E, no caso agora, ela é tão sofisticada, mas ela está toda escondida. Então, esse é um dos pontos aí que a gente quer trazer você para o debate. E aí, na sequência, a gente vai aqui contar com a presença do queridíssimo Marcos Cereto, professor da UFAM, ele é arquiteto pela Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Teoria, História e Crítica pelo PROPAR, na Federal do Rio Grande do Sul, lecionou arquitetura nos cursos do CULM, UBRA, UNIP, UEA e FAMetro,
entre os anos de 2001 até 2013, o doutorado sobre a obra de Severiano Porto, potencializou suas conexões nacionais e internacionais, com conferências nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Coreia do Sul. Cereto é o idealizador do NAMA, Núcleo Arquitetura Moderna na Amazônia. O coletivo reúne artistas, arquitetos e pesquisadores de 12 estados brasileiros interessados na modernidade na Amazônia Legal. Cereto é o organizador e curador das exposições Chama, Arquitetura Contemporânea na Amazônia, e La Amazonie en Construction, Architecture de Fleuve Volant, gastei todo o meu francês aqui, em Paris, e Resilient Amazon Architecture, no seu Bienal of Architecture and Urbanism, e Pontes Flutuantes com o coletivo paraguaio Aqua Alta, no Arte e Floresta, no Musa 2021. Atualmente representa o Amazonas no Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil e é conselheiro titular de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amazonas. Seja muito bem-vindo, Marcos. Quando estiver faltando 5 minutinhos, eu te aviso. Eu gostaria de agradecer o convite da Caqui, que foi feito a mim, para estar aqui com todos. É um prazer rever muitos amigos, colegas, outros que ainda não conheço. Agradecer ao Ricardo pela moderação dessa mesa e pela gentileza de ajustar o meu horário. Infelizmente, ou felizmente, eu posso retornar às aulas, né? E hoje é um dia que fica um pouco complicado em função do nosso horário aqui. Então, muito obrigado, Ricardo, por esse ajuste e aos colegas pela compreensão. Agradecer, parabenizar, né, o Joaquim Caracas pela exposição, o Ivanilson Pereira, e de forma muito especial e fraterna, enviar um grande abraço para o nosso colega Sérgio Marques. Verbos de ligação são verbos que indicam um estado, ligando uma característica ao sujeito. Então, dessa forma, eu divido a minha apresentação aqui nessa sessão em ser, estar e permanecer. Quando falamos em ser, evidentemente que o objeto da minha tese foi a análise da obra de Severiano Porto, orientado pelo Comas, no Propar. Quando nós falamos do Severiano, a gente, de uma certa forma, leva ao substantivo do ser, né? Ou seja, do que seria um sujeito também, de uma outra forma. Mas eu gostaria de colocar isso numa outra perspectiva, que, na realidade, o Severiano Porto fazia parte de um escritório que era liderado, que tinha o nome dele, né, Severiano Mário Porto Arquitetos Associados. Severiano ficava aqui em Manaus, e um outro arquiteto, colega dele, Mário Emílio Ribeiro, coordenava a equipe de arquitetos no Rio de Janeiro. Então, acho importante abrir essa primeira página dessa apresentação falando sobre isso, né? Que o Severiano Porto, na realidade, precisamos entendê-lo, né, como um sujeito, como uma pessoa jurídica. Rapidamente, dentro desta condição, eu apresento esse slide colocando as diferentes etapas desta associação entre os arquitetos, que ela inicia em 1968, já num período que eu considero como uma consolidação do trabalho desses arquitetos, onde já começam a receber as primeiras premiações, né, pelo desenvolvimento da sua obra no estado do Amazonas. Posteriormente, um período... aliás, nesse primeiro período de consolidação, eu gostaria de, uma certa forma, colocar uma mitificação em torno do nome deste personagem, por uma publicidade estatal desse período, que ocorre aqui no Amazonas, diretamente relacionado a um período de um novo ciclo econômico provocado pela Zona Franca de Manaus. E o Severiano se torna, né, um personagem importante nesta divulgação do Estado. Um segundo momento, que seria o da consagração, que
novamente continuam as premiações e começa a existir uma mitificação da crítica internacional, de uma certa forma, para aquilo que era considerado como exótico naquele momento. E esse exótico, naquele momento, era a utilização da madeira em obras modernas. Então, de uma certa maneira, essa mitificação da crítica internacional traz, né, uma grande visibilidade ao arquiteto. Destaco a premiação que ele recebe na primeira Bienal de Arquitetura em Buenos Aires, em 1985, e que faz essa condição. Bom, depois temos um período de retração, que evidentemente entra já numa finalização da parceria, né, desta empresa jurídica, Severiano Mário Porto Arquitetos Associados, com Mário Emílio Ribeiro, mas isso não significa o encerramento das atividades entre os dois arquitetos, que eles continuam trabalhando, né, de forma conjunta. Essa retração, evidentemente, se diz respeito a uma série de mudanças no cenário local, aqui no Amazonas. Não é um fenômeno exclusivo, vários outros escritórios, empresas de arquitetura fecham nesse período, né? E, posteriormente, um período que eu chamo de aposentadoria, que é o momento em que o Severiano Porto retorna ao Rio de Janeiro. Lá recebe o título de professor honoris causa no Rio de Janeiro, o colar de ouro pelo IAB em 2004, e, de uma certa maneira, há uma retomada aqui no Amazonas com um processo de uma mitificação local. Mas uma mitificação local diferente, porque o principal personagem não está mais aqui para poder ser o protagonista. Então, é uma mitificação que muitas vezes surgem vários folclores, várias inverdades a respeito da sua obra. O estar seria esse estar moderno. E nesse estar moderno, Severiano nos mostra, através das obras premiadas, uma diversidade de utilização de materiais. Então, como esse arquiteto era reconhecido apenas como um arquiteto da madeira, quando boa parte dessas obras premiadas apresentavam diferentes materialidades. Então, a primeira obra premiada, o Estádio Vivaldo Lima, em concreto armado, premiado em 1965, demolido em 2010. Depois temos o restaurante Chapéu de Palha, demolido em 1986 e premiado em 1967. A Residência Recife, demolida em 2003 e premiada pelo IAB em 1971. Reservatórios Elevados da COSAMA, premiado em 1972. A sede da SUFRAMA, que será o objeto da nossa análise, premiada em 1974. Depois temos a residência João Luiz Osório, premiada em 1978, no Rio de Janeiro, um projeto que não foi construído, premiado em conjunto, né, com a residência Robert Schuster, em 1978, essa construída em Manaus. A pousada em Silves, premiada em 1982 e sendo o principal edifício da Bienal de Buenos Aires, em 1985, o mais representativo do conjunto que o arquiteto apresenta nessa Bienal. O setor norte do campus da Universidade do Amazonas, a atual Universidade Federal do Amazonas, premiado em 1987. E, por fim, o Centro de Proteção Ambiental em Balbina, premiado também em 1987. Seguindo, então, a apresentação, a questão da permanência, né? Eu entro agora na obra do edifício sede da SUFRAMA. Aliás, antes de entrar nesta questão, eu volto aqui, somente para finalizar. Ao longo da tese, eu pesquisei 413 projetos desenvolvidos pelo arquiteto. Desses 413, 279 eram edificações. Os demais eram loteamentos, parques, reformas, projetos de arquitetura de interiores, enfim. Destas 279 edificações, 78% eram em concreto armado, 11% em madeira e 11%
em aço. Ou seja, o nosso arquiteto da madeira também trabalha bastante com concreto. A obra da sede da SUFRAMA, ela faz parte de um programa mais macro, como eu falei, a respeito da implantação da Zona Franca de Manaus, que é um projeto ainda do presidente Juscelino Kubitschek, mas que vai ser implantado somente em 1967, praticamente 10 anos após a lei promulgada, e representa um novo ciclo de crescimento econômico. Essa é a área urbana de Manaus, onde a gente vê na imagem da esquerda essa área que corresponde ao Distrito Industrial, que embaixo nós temos o Distrito Industrial 1, com uma área de praticamente 1.200 hectares, e o Distrito 2, com aproximadamente 5.200 hectares. Quando foi concebido, o Distrito Industrial representava 20% da área urbana. Atualmente, representa 10% da área urbana de Manaus. Agora, na sequência, eu apresento o primeiro plano que foi desenvolvido, que é o plano de 67, do escritório Antoni Pereira da Cunha, arquitetos associados, que desenvolvem um plano e, como era comum nessa época, toda essa área do Distrito Industrial foi desmatada, né, para a execução desse loteamento. Esse projeto causa, né, uma série de problemas de erosão nesse terreno, e logo na sequência vem um segundo plano, desenvolvido em 1973 pelo escritório carioca de Henry James Cole e mais arquitetos associados, onde o projeto também tem a parceria, né, do paisagista Fernando Chassel, para o desenvolvimento de alguns desses projetos de revegetação, principalmente nessa localização, nesses problemas erosivos que estavam acontecendo. Nesta discussão, há também nesse plano já do Cole, uma identificação como uma estrutura primária do edifício desenvolvido pelo Severiano Porto. Isso também já remete a alguma discussão a respeito da questão da escala urbana. Na imagem da direita, a gente consegue ver lá no canto superior direito o edifício em obras, não é? Dentro desse contexto da década de 70. O edifício é irregular, com uma poligonal irregular, com dimensões de largura de 350 metros por 220 metros, aproximadamente seria esse o tamanho do terreno, com desníveis de até 12 metros, mas com um platô, né, ao centro do edifício, onde, né, o escritório propõe a implantação para o edifício. Como eu havia falado, a vegetação não existia no terreno, ela havia sido retirada, né, no momento do primeiro plano dos arquitetos Antoni Pereira da Cunha. Quando os arquitetos são convidados pelo Ministério do Interior para o desenvolvimento desse projeto, há o interesse que os arquitetos fizessem esse edifício em madeira, considerando, né, a imagem que o Estado buscava através da sua nova arquitetura, e também uma discussão sobre a utilização, de uma certa maneira, de recursos do local, que era algo que o próprio Severiano falava muito nas suas falas. A primeira coisa que o Severiano fala, né, aos dirigentes da SUFRAMA, é da impossibilidade de utilizar a madeira num edifício dessa escala e com essa representatividade que ele teria para o distrito industrial, que ainda era algo muito volátil nesse período de implantação. Então, construir um edifício em madeira daria o recado de que talvez fosse algo temporário. Então, a utilização do concreto tem esses dois sentidos, pela questão da necessidade de um processo mais industrial nesse momento da construção, e também uma questão da imagem. Então, se coloca, né, o projeto com concreto armado. Algumas questões
também ocorrem um pouco antes desse período, mas principalmente no 11º CIAN, na Holanda, em 1959, as discussões progressistas, né, que começam a surgir de uma contestação, digamos, muito mais ao urbanismo moderno do que propriamente à arquitetura moderna, e surgem, né, novas questões relativas ao total space, né, ao estruturalismo do Aldo van Eyck e de Hermann Hertzberger, posteriormente, né, o arquigram, o metabolismo, o map building. Então, conceitos que nós conseguimos perceber no desenvolvimento desse projeto e que, sem dúvida, mostram, né, essa falta de preconceitos dos arquitetos com determinadas condições que surgiam já nesse momento e que seriam importantes no desenvolvimento desse projeto. Eu também não coloquei imagem, mas eu acho que seria importante colocar como reflexo desse período. Não posso dizer que são necessariamente consequências desse prédio da Suframa, mas são reflexos desse período. A própria fábrica de cosméticos da Memphis, que o próprio Sérgio escreveu um artigo, uma análise tipológica, e também o Centro Político Administrativo de Mato Grosso, do arquiteto Júlio de La Mônica Freire. Eu trago exemplos mais periféricos, né, que não são para ampliarmos, né, o nosso vocabulário e a possibilidade discutindo isso nesse período. Marcos, com licença. Sim. 5 minutinhos, querido. Perfeito. O edifício apresenta 34 módulos, né, de 15 por 15 metros. Tem uma distribuição... parei que agora eu me perdi um pouco aqui. Tem uma distribuição desses módulos de tal forma que possibilite uma redução de uma planta profunda, que seria um grande problema de um edifício dessa escala. Então, surge essa ideia, né, de coberturas com tronco de pirâmide oco, com base quadrada e arestas arqueadas, moldada em loco com uma clarabóia, né, de tal forma que evitaria, né, a concentração de ar quente nessa planta. Os pilares cruciformes e esse tipo de estrutura é contemporâneo ao desenvolvimento do primeiro projeto do campus da Universidade do Amazonas, que eles são contemporâneos, são projetos contemporâneos e que apresentam, né, estas características semelhantes. Aqui eu já mostro imagens da macrocobertura e também dos sócolos de concreto, desse processo da construção. Essa ampliação do que seria esse módulo, né, com uma macrocobertura formada por essa estrutura de casca de concreto aparente, próximo das calhas, né, dessas vigas calhas com uma espessura de 30 centímetros e chegando a 10 centímetros junto à clarabóia. Essa grande cobertura que protege do sol e da chuva permite também essa questão da ventilação cruzada e do sombreamento. E dentro disso são criados esses invólucros, né, que são com painéis industriais, divisórias leves com caixilhos em alumínio, placas Climatex e essas treliças Elpassa com um fechamento de teto vazado, né? Evidentemente que estamos falando num momento de dificuldade ainda energética do Estado e o uso do ar-condicionado ainda não era algo muito acessível do ponto de vista dos recursos. Em 1994, o edifício tem um incêndio e, nesse incêndio, a única parte que sobrevive, né, a esse sinistro são essas macrocoberturas em concreto armado. Severiano Porto e seu escritório, novamente, é contratado para realizar o projeto, realizam um projeto, já agora com os invólucros em alvenaria, com a utilização de ar-condicionado, em função já da construção da hidroelétrica de Baubina. Eu já estou finalizando a minha apresentação, então
se essa macroestrutura em concreto armado, como eu falei, ela dialoga, né, de uma certa forma com essa escala industrial, essa escala do plano urbanístico que muda o grão da cidade. Enquanto os invólucros, eles, de uma certa maneira, remetem à escala da cidade histórica, como algo mais íntimo, né? Ao mesmo tempo, esta relação entre os espaços, in between, como falavam os holandeses, que possibilita, né, além da circulação, além da proteção do edifício contra a chuva e contra o sol, mas também espaços fora dos invólucros, onde é possível pequenas reuniões, contatos, e que a gente vê visitando o edifício isso como funciona perfeitamente bem. Esse edifício foi objeto do Momotour em 2018, no Docomomo Norte e Nordeste, quando muitos de vocês estiveram aqui. E, para finalizar, das obras, né, que foram premiadas do arquiteto Severiano Porto, 3 são em concreto, 4 em madeira, uma em alvenaria em pedra, que não foi construída, e uma em aço e concreto, né? Destas obras, as em concreto armado, com exceção do estádio Vivaldo Lima, que foi demolido para a Copa, as demais permanecem em funcionamento pleno, incluindo a sede da SUFRAM. Das obras em madeira, 2 foram demolidas, uma está descaracterizada e a 4ª está em ruína. E a de aço e concreto armado permanece e ainda continua sendo expandida, como é o caso do campus da UFAM. Então, eu finalizo a minha apresentação colocando esta questão, né, da permanência do concreto armado frente às dificuldades para a permanência da madeira e do patrimônio do escritório Severiano Mário Porto Arquitetos Associados na Amazônia. Muito obrigado. Obrigado, Marcos, pela sua contribuição. De manhã também eu mostrei um pouco essa obra, mas de uma perspectiva distinta. Bem, dando sequência, a gente vai poder conversar mais no final. Agora é a apresentação do Ivanilson. Peço que o Ivanilson deixe mais ou menos aí na agulha. Ele é bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Campina Grande, tendo atuado como aluno pesquisador vinculado ao CNPq, através do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica, PIVIC, e o PIBIC. Ele é membro investigador do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, Grupal, com atuação nas linhas de tectônica e conservação e documentação do patrimônio cultural. Filiado como estudante ao Comitê Brasileiro para a Conservação do Patrimônio Industrial, TIC Brasil, e Conselho Internacional de Monumentos e Sítios Históricos e Comus BR. Atualmente ocupa o cargo de secretário executivo no Docomomo Brasil. E, Vanilson, muito obrigado. Aliás, por tudo, né? O Vanilson deu um suporte fundamental para a viabilização desse evento. Então, conforme nós pactuamos, quando faltar 5 minutos eu te aviso. Então, boa tarde a todos. Como o Ricardo apresentou, né, eu sou Ivanilson, eu sou mestrando da FAUSP e arquiteto urbanista pela UFCG. E esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é um recorte de uma pesquisa que eu fiz de iniciação científica na UFCG, que tinha como objeto de estudo uma obra do arquiteto João Figueiras Lima, o Lelé, né, que foi apresentado anteriormente pela professora Sheila. E o trabalho traz como tema Tectônica da Pré-Fabricação, na obra do Kaique José Joffre, em Campina Grande, Paraíba. Pode passar, Matheus. Bem, não precisa estender muito, né, porque já foi apresentado anteriormente, mas o autor do projeto em si, né, que eu vou apresentar, foi o arquiteto João Figueiras Lima, e esse arquiteto, né, ele se destaca aqui no cenário brasileiro, principalmente, né, nesse vetor mais social da arquitetura. Então, ele tem, né, esse olhar da questão das fábricas, da promoção da arquitetura, que ela dialoga, né, a sociedade, a tecnologia, a invenção, e dentro desse contexto, né, ele traz
a difusão, né, mais evidente dessa pré-fabricação nessas fábricas de projeto, que são esses protótipos que são replicados por vários lugares do Brasil e possui fábricas que são especializadas em fazer a montagem e a manutenção desses componentes. Pode passar. Por favor. Então, o projeto, né, foi uma das últimas fábricas do arquiteto Lelé, né, que ele pensou, que foi no final dos anos 90, mais ou menos, meados dos anos 90, e foi o CAIC, né? Era um projeto que ele vinha aperfeiçoando desde a época do FAEC, como se ele apresentou, que eram aquelas escolas na Bahia, né, também alguns no Rio de Janeiro. Então, era uma experiência, né, promissora no sentido de criar um projeto que pudesse atender a todo o Brasil e de forma mais racionalizada, de forma mais consciente, que tentasse todo esse vetor também de integrar a criança ao ensino integral, né? Não só a educação, mas o assistencialismo, desde a creche até os anos mais avançados da escola. Então, ele tem esse projeto, né? Então, é feito um projeto piloto. Então, esse projeto piloto ele é desenvolvido em 2 unidades, que são em Brasília e no Rio de Janeiro, e eles consistiam basicamente de um ginásio poliesportivo, que é esse número 5 em planta, e os demais blocos, eles tinham a mesma linguagem, nesses blocos laminares, e eram distribuídas creches, blocos de atividades de apoio assistencialista, né, como apoio médico, e também tinha um bloco dedicado às salas de aula, administração, refeitório e tudo mais. Então, o projeto em si, ele seguia essa tipologia, claro que com algumas adaptações de projeto, né, visando atender a diversas localidades, mas o programa em si era proposto dessa forma. Pode passar. Então, o projeto, como eu falei, ele estava dentro de uma fábrica, né? Então, a ideia dessa fábrica era praticamente como se fosse uma linha de produção. Por quê? Porque criava-se um local, que esse local ele seria responsável tanto por produzir as peças, de montar essas escolas, como de fazer a manutenção e reposição desses componentes que pudessem apresentar algum problema. E isso era uma coisa que ela já vinha apresentando, né, em outras fábricas que ele vinha fazendo, e era uma coisa que apresentava resultados positivos. Inclusive, ele também chega a aperfeiçoar posteriormente, né, na rede SARA, que é bem reconhecida nacionalmente, que aí já utiliza outra técnica da tecnologia mais do aço. Mas, enfim, o programa ele foi iniciado, né, ele foi idealizado enquanto projeto Minha Gente, no início dos anos 90, em 1991, e a meta inicial desse projeto era construir 5.000 unidades no país inteiro. No entanto, o MEC ele assume a meta de construir apenas 423 unidades. E por que isso aconteceu? Né? Por vários motivos. Então, um deles o afastamento da equipe de Lelé desse projeto, devido aos custos em que Lelé previu para o projeto, pelas unidades que ele produziu, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, e que era aproximadamente de $190 um metro quadrado, e as construtoras, né, superfaturaram esse valor e acabou fazendo valores altíssimos, o que deu esse descontentamento ao arquiteto e à sua equipe, e deu esse distanciamento do projeto em si. Então, esse foi um dos motivos que gerou esse problema, né? Outras questões também são administrativas e políticas, como, por exemplo, o impeachment do presidente Fernando Collor, né, que foi exatamente nesse período. Então, com essa ruptura política, acabou que esse programa federal, né, ele é extinguido e tem-se toda uma nova forma de repensar o projeto, porque pensava-se um programa que ele atendesse 3 escalas, né, federal, estadual e municipal. Então, era uma gestão interligada. Então, tendo essa ruptura nesse contexto, gerou todo um processo de que cada localidade ia gerar seu próprio centro e seus próprios CAICs. Pode passar, por favor, Matheus. Então, eu trago aqui uma representação básica, né, do início do programa em si. Então, desses 423 CAICs, eu destaco aqui 109 CAICs que eram na região Nordeste, né? Então, aqui eu tenho a legenda, né? Então, tem os CAICs programados, autorizados, em obras, os que chegaram a ser concluídos, os que foram inaugurados e os que chegaram até a ser paralisados. Então, eu fiz esse documento é de 94, então pode passar.
E eu fiz uma atualização para como se dá esse processo nos tempos de hoje. Né? Então, o meu foco especificamente era no Nordeste, né, por ser o alvo da minha pesquisa ser o CAIC de Campina Grande. Então, a gente fez esse levantamento, né, e como os CAICs do Nordeste, em que situação se encontram-se hoje. Então, a gente conseguiu identificar que das 109 unidades, 100 unidades dos CAICs foram construídas. Né? Então, a gente sabe que aproximadamente metade delas ainda estão em funcionamento, mas a outra metade apresenta grandes problemas, né? Então, tanto na sua parte de conservação quanto de funcionamento. E aí a gente tem desse mapa justamente isso, a gente conseguiu identificar onde exatamente cada CAIC desse ele estava localizado, né? Porque anteriormente o documento, o relatório identificava apenas a numeração, mas aqui a gente conseguiu fazer dados mais qualitativos. Pode passar. E aí, essa parte de contextualização, eu encerro, né, com um argumento que o Lelé faz, numa entrevista que ele dá, e ele fala o seguinte, né, que eu acho que as fábricas ficaram muito boas. Nosso projeto era baseado em muitas outras experiências anteriores, e a gente tinha segurança do que estava fazendo. Agora, infelizmente, na visão dos empreiteiros, tem que ganhar dinheiro a qualquer preço. Então, esse é um descontentamento que ele tem muito forte com esse programa em si, por causa disso, né. Então, Lelé, ele tinha muito essa visão social, da arquitetura poder utilizar da sua inovação, da sua técnica, mas com vetor social e de atender as comunidades, né? E aí ele percebe que esse programa em si, ele toma rumos completamente diferentes do que ele acabou por imaginar, né? Então, isso tudo foi contribuindo para que os CAICs que estavam em construção ou que foram construídos, eles não fossem bem-sucedidos. Pode passar, por favor, Matheus. E aqui eu adentro na obra do CAIC José Joffre, em Campina Grande, né, como objeto de estudo específico para exemplificar o projeto e quais são as suas características e também as suas maiores problemáticas. Pode passar, por favor. Então, como explicando, né, que o CAIC está localizado na Paraíba, em Campina Grande, e ele está, né, num bairro mais periférico da cidade, que é o bairro das Malvinas. Pode passar. O programa, né, assim, a implantação do projeto em si, ele tem essa função, né, de se implantar em zonas mais habitacionais que pudessem atender a população, né, de baixa renda. Então, tinha toda essa visão mais humanitária do projeto, mas, ao mesmo tempo, existiam algumas problemáticas de como implantar esses projetos em vários locais diferentes, né, e não apenas pegar como apenas uma replicação, um projeto carimbo. Então, a gente já começa a perceber que essa foi uma dificuldade do projeto, né? Porque ele meio que foi sendo replicado sem considerar os condicionantes físicos ambientais de cada lugar. Então, o exemplo de Campina Grande, a gente identificou várias problemáticas, né? Então, por exemplo, a implantação dos blocos, eles não respeitam as linhas naturais de escoamento das águas. Então, a gente vê que, já que foi implantado dessa forma, deveria se pensar locais de muros de arrimos, locais de escoamento das águas. Então, o projeto ele se implanta totalmente na direção oposta a isso. Então, a gente vai ver posteriormente que isso acabou gerando vários problemas, porque além do projeto estar localizado numa área próxima a um córrego, como a gente vê nesse esquema aí, ele é uma área ambientamento frágil, então devia ter algumas funções que deveriam ser pensadas, né, na sua execução, mas que não chegaram a ser elaboradas porque não era do intuito das pessoas que estavam à frente dessa construção. Pode passar. Então, aqui só exemplificando, né, esse potencial do bairro. Então, o bairro ele tem essa característica, né, de ser mais populacional, mais comercial, e que o projeto ele era bem complexo. Né? Então, eu fiz todo o estudo aí de fluxos, de zoneamento, para entender, né, que existia toda uma lógica por trás de como seria distribuída as funções, não apenas para aulas, mas também para a comunidade. Então, como o edifício em si, ele funcionaria também como equipamento público. Então, isso é uma coisa que também a gente percebia, né, que existia uma função também social de, por exemplo, utilizar alguns espaços como ginásio para atividades da comunidade. Então, era além de um edifício escolar, né, ele era um equipamento público, mas que, ao mesmo tempo, ele foi entrando em degradação. Pode passar. Então, aqui eu vou trazer algumas imagens que ela vai ilustrar cada objeto desse do projeto. Então, o projeto do CAIC José Joffre, ele tem nessa parte mais elevada do lote, né, um ginásio poliesportivo, que é esse da imagem, que é o símbolo mais significativo, né, desse complexo, que ele tem essa geometria diferencial dos demais edifícios. Pode passar.
esse bloco é o edifício administrativo, onde no térreo funciona o ambiente de administração, e junto com o refeitório, e o pavimento superior é dedicado às salas de aula. Pode passar. E aí vocês já vão percebendo, né, o estado de degradação e de abandono que esse edifício ele vai se encontrando. Isso aqui é a mesma linguagem, né, do edifício anterior, só que é apenas térreo e é dedicado ao apoio assistencialista. Pode passar. E um bloco dedicado à creche do maternal infantil. Pode passar. E aí a gente tem, né, essa linguagem completa do conjunto. Né? Então, são 3 blocos, então 2 térreos e 1 de 2 pavimentos, tendo na parte mais elevada do lote esse ginásio, e que, ao mesmo tempo, esses edifícios, né, a sua implantação, eles criam esses pátios, né, de convivência também, que eram locais pensados também, né, para tanta questão de serviço, de lazer, de acesso. Então, existia uma lógica por trás, não só de utilizar o espaço construído, mas também o não construído. Pode passar. A gente traz aqui agora uma reconstrução, né, do projeto que foi feito em Campina Grande. Então, a gente vê, né, que a modulação adotada desse projeto é 1,25 por 6,25, né, a lâmina em si. E ele tem essa modulação sistemática justamente por isso, por causa da pré-fabricação dos componentes. Então, a gente vê que ela segue uma modulação rígida, né, por causa desse módulo, e como eu vou detalhar posteriormente, né, cada módulo desse ele possui uma tectônica em si, que ela é replicada, e essa replicação vai gerar as formas dessas lâminas. Pode passar. Que é o que eu vou explicar agora. Né? Então, o meu estudo, ele disseca, né, esse módulo em 3 partes. A parte de captação, a parte de condução e recolhimento. Então, a gente fez esse agrupamento para melhor entender como o edifício foi pensado a partir da unidade mínima, a partir disso, entender a sua complexidade. Então, pode passar. O primeiro sistema é esse de captação, então, onde funciona a cobertura da edificação. Um diferencial desse projeto, né, é que, semelhante ao que o Lolé fazia anteriormente, ele utiliza essa iluminação zenital. Nesse caso em si, ele adota o sistema de shades, que esses elementos que eles fazem essa captação da iluminação zenital, e a cobertura ela é feita através dessas placas, que essas placas elas são de argamassa armada, como você já falou anteriormente, né, é esse composto que ele usa essa tela aramada, e aí usa uma argamassa cimentícia para fazer esse recobrimento, e geralmente são peças muito finas, né, bem delgadas, e fazem essa composição. E o telhado em si, né, ele tem essa placa de cobertura, e sobre essa placa é adotado 2 sistemas de telhas. Então, ele usa a telha capa e canal. Como está mostrado aí no esquema, né, essas telhas elas são encaixadas, né, formando um sistema de montagem, e, ao mesmo tempo, eles são direcionados para o escoamento lateral, fazendo com que a água da chuva ela seja conduzida por meio de vigas calhas. Pode passar. Que são essas vigas que elas conduzem, né, tanto a parte de águas pluviais na sua parte superior, quanto a instalação elétrica na parte inferior. Então, ela tem essa função, né, de fazer essa condução, e que elas levam para esses pilares, né, externos, que eles vão fazer a função de drenagem dessa água. Então, ela tem essa conexão que vai fazer através de pilares drenantes, que tem um tubo passando por dentro deles. Pode passar. E esse direcionamento é levado para um sistema de canaleta. Ivanilson, com licença, 5 minutos. Tá? Certo, obrigado. Ele tem esse sistema de canaleta, que ele vai conduzir essa água através de um sistema de drenagem, né, e que a fundação também em si ela é redesenhada nesse sistema de cálice de fundação para que possa ser direcionada através desses elementos que são externos. E a gente vê que os pilares que têm essa função drenante são os pilares exteriores, né? Esses pilares internos, eles não têm essa função de drenagem. Pode passar. E aí eu concluo, né, a montagem do edifício em si, entendendo todas essas suas etapas, né? Então, a gente descobre o módulo para entender como ele foi feito. Então, a gente tem toda essa reconstrução, desde a sua fundação, a sua estrutura de suporte, a cobertura e as suas peles, né? Que é como o edifício em si ele é vedado e finalizado. Pode passar. Um estudo a mais que foi feito foi o estudo das patologias.
Então, aqui eu não fiz um destaque tão profundo, né, devido ao tempo, mas eu quis só esclarecer, né, que, por exemplo, em um bloco em si, esse bloco aqui, aquele bloco de 2 pavimentos, a gente fez um estudo de aproximadamente 14 filhos, né, que é a ficha de identificação de danos, utilizando aquela metodologia de Tinoco de mapeamento de danos. Então, a gente faz, né, um esquema assim, tanto gráfico, como também de análise por material de fichas. Então, vocês conseguem ver, tanto em planta quanto em fachada, a localização, né, e a simbologia gráfica de cada patologia dessa, de como ela se manifesta, e também como ela está representada hoje em dia. Né? Então, a gente teve esse cuidado também de representar as pichações tal como são feitas, de representar a sujidade nas coberturas, as infiltrações. Então, foi um estudo, né, que a gente fez mais detalhado para entender de que forma essas patologias se manifestavam no edifício. Pode passar. E aí, cada elemento desse, né, ele tem fichas específicas, identificando o local exato, um condutor para reparo, mas aqui eu trouxe mais um panorama, né, dessas problemáticas. Então, a gente vê que a questão da água, né, continua aqui sendo debatida como a maior problemática. Então, vocês veem nessa primeira imagem que essa infiltração na cobertura, né, essa placa, ela vai tendo essa absorção da água, e ao mesmo tempo, como a superfície, né, as placas, elas têm esse comprimento muito fino, né, essa espessura muito fina, ela vai com o tempo, né, perdendo seu recobrimento e vai chegando nesse estágio de exposição da armadura, como é esse caso da primeira foto, e também dos pilares, né, como é essa imagem central. E outras problemáticas também são, por exemplo, causadas principalmente, né, por ação humana. Então, a gente vê que entupimento de cálice, entupimento de galerias, destruição, né, vandalismo, né, da cobertura. Então, são coisas que vão colaborando para cada vez mais esse sistema ser comprometido. Né, que a gente sabe que, eu, no caso, identifiquei, né, que esse sistema de drenagem é um dos que tem essas problemáticas para esse edifício. A gente sabe que existem outros, mas a gente considera que esse é uma das mais problemáticas, né, que precisa ser atentada e desenvolvida para poder conseguir repensar esse CAIC, né? Pode passar. Que, inclusive, assim, aqui é só uma classificação geral, né? Quando a gente contrapõe todas as fichas de dano, a gente consegue chegar a um panorama, né? Então, a gente separa em estrutura, cobertura, vedação, instalações, esquadrias, cada elemento dessas dimensões, e a gente faz uma análise de iniciamento perceptivo, né? Então, a partir das patologias identificadas, quais elementos podem estar mais comprometidos ou não. Isso é importante já para conduzir e orientar novas orientações, né, de onde a gente deve intervir com maior atenção. E, nesse caso, seria o sistema da cobertura. Pode passar. Uma coisa que eu deixei aqui da conclusão também é que, para além da sua conservação física, a gente tem 4 pontos importantes que a gente deve destacar nessa problemática, né? Então, por exemplo, a localização. Os CAICs, eles são implantados geralmente nessas bordas urbano-rurais da cidade. Então, isso naturalmente já vai gerando um problema, porque são áreas mais frágeis, porque geralmente eles pegam lotes mais afastados da cidade, então não tem essa proximidade com a cidade em si, que deveria ser o princípio deles, né, de ter esse atendimento, e isso é um dos fatores que corrobora para que ele possa se deteriorar mais tempo, maior tempo, sem que haja necessidade das pessoas reclamarem por isso. Outra deficiência são as intervenções dos protótipos. Então, a gente vê que existe um distanciamento construtivo do que foi proposto e do que está sendo feito. Então, é errado, né, a gente meio que julgar hoje em dia, falar que o projeto está errado porque ela é a pessoa errada. Não. A gente sabe que o projeto ele foi pensado, ele estava em desenvolvimento, né? Ela, inclusive, ele salientava que precisava ter adaptações para se adaptar a cada lugar, mas que essas adaptações não foram feitas por vistoria nenhuma. Então, acabou que essas intervenções informais, elas geram para que o projeto em si ele não seja um bom desempenho como foi planejado. E o último ponto é a gestão, por causa que existe uma oneração muito excessiva para fazer a manutenção desses centros em uma única esférica pública, seja federal, estadual, né, municipal, porque o projeto ele foi pensado numa esfera compartilhada. Então, no momento que isso se individualiza para um único grupo, isso acaba gerando uma oneração muito excessiva para que possa fazer a manutenção correta. Pode passar. E aí eu finalizo minha apresentação com essas ilustrações, né? Então, é mais um argumento que eu coloco para a gente pensar, né? Como repensar o CAIC? Porque a gente vê que estão sendo feitas intervenções nos CAICs,
de forma que as pessoas julgam mais convincentes. Então, por exemplo, trocam esquadrias, mudam a cobertura, como muitas vezes não tem acessibilidade, então projetam rampas, fazem outros sistemas já de estruturas. Então, as pessoas por si só, né, as administrações, os centros, eles estão atuando no CAIC porque eles veem que é um projeto muito amplo, né? Vocês viram que são mais de 400 unidades construídas, então a gente não pode simplesmente pegar e sair e desconsiderar tudo, né? A gente não pode ter essa ideia de vamos destruir todos os CAICs e fazer novas escolas, que é um caso perdido. Não, então eu acho que é o nosso dever também, enquanto academia, né, trazer esse pensamento também do que a gente pode contribuir. Será que o que é possível fazer para que a gente tenha essa recuperação e que a gente possa conduzir intervenções mais conscientes nessas obras? E aí é isso. Eu agradeço, né, a participação no evento e qualquer dúvida estou à disposição para responder. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Ivanilson. Muito boa a sua apresentação. Ivanilson, eu gostei muito do seu trabalho, considerando, sobretudo, que é um PIBI, que é um trabalho de iniciação científica, com colaboradores. Mas uma observação que eu queria fazer é talvez não enxergar certas produções arquitetônicas. Eu achei que você olhou com uma certa ingenuidade esse CAIC. No contexto da época, o presidente, como você lembrou, era o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello fez um acordo com o então ex-governador Leonel Brizola. E com isso, vamos dizer que o Brizola conseguiu, aspas, vender o projeto do CAIC, ou a proposta dessa estrutura educacional, para o Fernando Collor de Mello. Essa é a origem do CAIC. Vocês vão perceber que nos livros do Lelé ele não fala do CAIC. Por quê? Lá em 91, um dia, a gente recebeu uma notícia. O Lelé está em São Paulo. Vamos conversar com ele. Só que ele não pode conversar, porque ele está hospitalizado no INCOR. E a gente soube que ele teve um problema de coração por causa do CAIC. O que aconteceu? Boa parte... você sabe que a estrutura era espalhar, né, fábricas pelo Brasil, como você bem relatou. E, geralmente, essas fábricas eram coordenadas por amigos do Lelé. No caso do Rio Grande do Sul, o coordenador era o arquiteto Alberto Xavier, que vocês conhecem como autor daquelas antologias sobre arquitetura moderna. Acontece que o Lelé teve um piripaque, porque estava se registrando em todas as partes, e aí todos os, os coordenados pelo Lelé abandonaram o projeto, porque estava havendo muita corrupção. Então, quando alguém até aqui na tela já observou, né, que o Valdemir, né, que aquele pilar que você mostrou não é concreto. Não. Por quê? Porque depois que o Lelé abandona, deixa, não só por questões de saúde, mas por questões óbvias, né, que o Lelé é uma pessoa de uma integridade total, ele cai fora e todos os seus assistentes caem fora. Então, o projeto continua como uma grande barafunda no Brasil inteiro. Então, eu não sei, no caso aí que você estudou, quem foi o arquiteto responsável por esse projeto, quem era o arquiteto ligado ao Lelé, que estaria, então, coordenando esse projeto, e quem herdou o CAIC, já, então, sem o Lelé. Porque me parece que esse projeto que você mostrou, que você levantou muito bem, é um híbrido entre sistemas pré-fabricados do Lelé com essa invenção desse grupo que continuou tocando o CAIC, e que, na verdade, fez barbaridades. Tem CAICs simplesmente horríveis. Inclusive, até me chamou a atenção no seu desenho que tem sheds que se voltam para o norte e para o sul. Como é que é isso? Shed não tem que estar voltado para um certo lado, em função do vento, da insolação e coisas do gênero. Dá a impressão que quem fez isso, eu não entendia bolhufas. Apenas fez um Lego, né, de coisas elementos do sistema da argamassa armada com esse híbrido que era produto, resultou claramente em produto de
corrupção. Por isso que o Dada caiu fora, ele fala quase nada desses projetos. E assim, quando eu digo, não, sei lá, não seja ingênuo quando você... As palavras iniciais do seu projeto, muito legal, a ideia é muito legal, é ideal, disseminar a educação pelo Brasil com escolas tal, 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 vírgula. Não foi bem assim. Né? Só esse comentário. Obrigado, Hugo. Na sequência, a gente vai ter a última apresentação. E aí eu queria agradecer muito a presença do Sérgio aqui, né? Enfim, ele é forte em estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Sérgio. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-Uniriter, mestre em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pelo PROPAR, da URGS, doutor em Arquitetura Moderna Brasileira também pela mesma instituição, e orientado pelo Comas e também com orientação do Hélio Pinhon, no Laboratório de la Forma Moderna da ETSAB de Politécnica da Catalunha. Ele foi premiado com... A sua tese foi premiada, né, em 2013 pela CAPES, realizou cursos de especialização, estágios de complemento à especialização em arquitetura habitacional, arquitetura e meio ambiente, ensino do projeto arquitetônico em Montreal, e o de meio ambiente em Toulouse, na França. Atualmente é professor associado da Faculdade de Arquitetura da URGS desde 1989, desculpa. O Sérgio é bem mais jovem, pesquisador integrante do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, o PROPAR. Foi professor titular da graduação, da pós-graduação de corpo permanente do PPGAU, Estrito Senso da Uniriter, Mackenzie. Pesquisador, coordenador do curso e coordenador do núcleo de projetos da FAU-Uniriter. Coordenador do DOCOMON no Núcleo Rio Grande do Sul, no biênio 2008-2009, vice-coordenador 2010-2011, 2012-2013, secretário executivo para biênio 2015-2019 e 2019-2022, na verdade, o triênio. Membro do Conselho Fiscal da ANPARC, atualmente, autor e organizador de livros, artigos, projetos publicados em periódicos do Brasil, Argentina, Uruguai, México, Espanha, Portugal, Coreia do Sul e Grécia. É sócio do MoMA, Mugin e Marx Arquitetos Associados, com projetos premiados e publicados no Brasil e no exterior, e atua na área de projetos de arquitetura, urbanismo e comunicação visual. Né? A gente fica sempre tentando dar uma interpretação diferente a esse texto, para deixar ele mais animado, Sérgio. Então, a palavra está contigo. Eu introduzi ali com um comentário, né, com uma observação que me associo com o Fernando Diniz, numa abordagem mais arquitetônica, digamos assim, e o título do trabalho, que é Superlativo ou Moderado, o concreto na arquitetura moderna brasileira, vem nesse sentido de tentar refletir, né, fazer um certo exame na tônica que o evento propõe, a respeito de como esse sistema, né, tectônico, né, construtivo e as suas consequências em termos formais, sob ponto de vista regional e algumas idiosincrasias, né, identidades relacionadas aqui com a região meridional da América do Sul, né, foi utilizada, que permite, na minha opinião, né, na minha leitura, algumas distinções em relação ao centro do país, e para bem e para mal, né, algumas diferenças na maneira de produzir arquitetura usando a tecnologia, que acho que vão alimentar discussões aí, polêmicas, né, em relação ao que eu vou mostrar. Conseguimos. Muito bem. Então, vou tentar em 15 minutos aqui, Ricardo, pode passar essa primeira imagem. Eu, na verdade, tenho como foco principal, né, a espinha dorsal da apresentação, esse projeto que está no ângulo inferior direito de vocês,
que são os projetos feitos por uma equipe mista de escritórios aqui no Sul para o sistema de refino do petróleo aqui no Sul, o sistema de chegada e saída, né, toda a estrutura, a logística, né, para o refino, importação e exportação de matéria-prima, que são os projetos do terminal Almirante Soares Dutra, em Osório, e a refinaria Alberto Pasqualini, próximo de Porto Alegre, na região metropolitana, em Canoas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, rapidamente, né, na sequência, mas é importante entender como funciona o sistema, né? Esse é um projeto feito por 4 arquitetos representativos da arquitetura moderna na região, são o Carlos Maximiliano Faete, o Cláudio Luiz Gomes Araújo, o Moacir Mugem Marques e o Miguel Pereira, que depois foi a Brasília e a São Paulo, na sequência. Mas esse projeto ele também tem uma certa contemporaneidade e relações técnico-formais com 2 outros projetos que configuram essa condição regional a qual eu pretendo deixar um rápido recado, né? Que está relacionado com os projetos urbanísticos feitos também por 2 desses arquitetos, o Moacir e o Faete, para o bairro Praia de Belas, que é um aterro, uma área conquistada ao Rio, em Porto Alegre, onde não por acaso se localizou a Secretaria Municipal de Obras e Viação, que era a sede do planejamento urbano, aqui, que envolve um edifício onde o concreto é um ingrediente importante, e o edifício que eles construíram para os 3 arquitetos, Faete, Araújo e Mugem, neste bairro, né, planejado por eles, que se transformou num edifício bastante emblemático dessa arquitetura, onde o concreto também é uma peça-chave. Esses 3 projetos são a Refap de 62 a 68, a SMOV é de 66 a 69, e o FAM é de 65 a 68. Pode passar. Então, há uma triangulação que não deixa de ser importante, né? Em relação à questão do petróleo, é só importante também lembrar, sob o ponto de vista do cenário histórico brasileiro, que nos anos pós-guerra, né, nos anos 50, final da década de 40, houve um movimento nacionalista muito importante, né, que começou pela própria ABI, né, ali aparece uma imagem de um evento em termos de defesa da exploração do petróleo pelo poder público brasileiro. Isso se disseminou no meio cultural, né? Houve filmes ali, a gente está vendo um cartaz de um filme protagonizado pela Emilinha Borba, né? E teve intelectuais do calibre de Monteiro Lobato, né, que se associaram a essa defesa da exploração do petróleo. Tanto que o primeiro poço de exploração, que está na Bahia, é batizado de Poço Lobato. Pode passar. Em relação ao Rio Grande do Sul, como eu comentei, só rapidamente para entender, a chegada de matéria bruta e a saída de produto refinado é feito por via marítima, mas Porto Alegre está a 120 quilômetros do litoral. Não é uma cidade litorânea, né? Uma das capitais brasileiras que não tem contato com o mar. Então, foi realizado um sistema complexo de uma boia de carga e descarga, né, que está a 2 quilômetros numa costa aberta, como a do Rio Grande do Sul. Aí há um oleoduto de carregamento, né, que vem por via submarina até a Tedute, que está a uns 10 quilômetros, e depois da Tedute até a refinaria são mais 80 quilômetros de oleoduto, né, para fazer o refino, distribuição por rio ou por rodoviária para o interior do estado, ou volta num outro oleoduto, a matéria refinada, que vai até a boia novamente. Então, um sistema complexo, pode passar, que foi objeto, a título de curiosidade, de um filme daqueles que não são ser tão antigos assim, aqueles mais ou menos como a minha idade, como o Ricardo sinalizou, de um programa que se chamava Repórter Esso. Normalmente passava antes dos filmes no cinema, né, ou era o Canal 100 ou Repórter Esso, e é um filme muito interessante que narra todo esse sistema aqui no Rio Grande do Sul, do refino do petróleo, narrado pelo Cid Moreira, né? Isso está disponível
no YouTube, é interessante de ser visto. Inclusive tem imagens da arquitetura, tá, e tal. Pode passar. Bom, então em relação à refinaria, que nós vamos rapidamente ir direto ao ponto da questão do concreto, só sinalizar, do ponto de vista do urbanismo, né, que é uma questão mais transcendental, a questão tecnológica, houve uma série de experiências e de propostas de projetos extremamente vanguardistas para a época, né, como a preservação de uma área considerável, significativa, de mata nativa dentro da refinaria. Não era exatamente o senso, o espírito, né, nos anos 60, em termos de preservação ambiental, mas isso aconteceu, pode passar. E também a ideia de agrupar os edifícios, né, dentro de uma área industrial, de forma a formarem conjuntos, né, que também não era algo exato, uma preocupação, do seu ponto de vista de articulação urbana, né, dentro de uma fábrica. O primeiro desses conjuntos, que é o que nós estamos vendo, é o que envolve portaria, serviço médico, almoxarifados e oficinas, que nos interessa especialmente almoxarifados e oficinas, que eu vou comentar, pode passar. A portaria, eles tinham um sistema de... Todos participavam de todos os projetos, mas sorteavam quem se encarregava de coordenar cada edifício na medida em que as demandas iam sendo feitas. Então, a portaria, portanto, as datas são muito importantes. A portaria foi projetada em 63, sob coordenação do Miguel Pereira, que aqui no nosso contexto era conhecido por ser um profundo admirador do Mies van der Rohe, tanto que o apelido dele era Misguel, né? Misguel Pereira. A portaria projeto dele, pode passar. Tem um sistema estrutural que aparece no corte ali à esquerda, constituída de uma laje nervurada na parte de baixo, e uma outra laje nervurada, mas também com vigas invertidas por cima para promover esse balanço. Tudo aqui é concreto moldado em loco, né? Pode passar. Mas o que realmente é importante, do ponto de vista de uma certa identidade regional, é que talvez diferente do superlativismo, né, da arquitetura feita principalmente no Rio de Janeiro, que explorou a dimensão plástica e formal, né, numa condição bastante ambiciosa, ou do superlativismo paulista, que explorou a questão estrutural, né, e a dimensão da estrutura resistente do concreto. A arquitetura do concreto armado aqui no Sul foi suavemente, eu diria, porque isso não foi algo tão determinante assim, na direção de uma arquitetura mais controlada, mais racionalizada, mais modulada, né, onde os princípios da pré-fabricação tiveram um papel muito importante e dotaram, aí sim, como até hoje não é muito conhecido da maioria, a produção do concreto aqui de forma pioneira, em termos de Brasil, na área da pré-fabricação. Esse é o conjunto de pavilhões e almoxarifados e oficinas lá da Refap, que é todo constituído de pilares e vigas pré-fabricados, e esse projeto é de 62. 62 é o mesmo ano do CEPLAN em Brasília, né, do Oscar Niemeyer e Lelé, que é tido como também como uma das obras pioneiras, e antecede em um ano o CRUSP, né, o Centro de Estudantes lá para os Jogos Pan-Americanos de São Paulo, do Quiniz de Mello, que também é considerado pela bibliografia como outro pioneiro, né, da pré-fabricação no Brasil. A Refap não aparece nesses manuais, né, mas estava ali em condições de paralelismo, né? Pode passar? Então, aqui, como o meu colega anterior, também alguns redesenhos que vão mostrando toda a sequência, né, de montagem, que na verdade é relativamente simples, né? Fundações, pilares que são fixos na base por insertos metálicos, 2 vigas longitudinais, recebem vigas calhas transversais, depois vigotas de concreto no sentido longitudinal novamente, e a cobertura era resolvida por um assoalhado de madeira, né, que era coberto com folhas de zinco, né, zipadas à mão, porque naquela época não existia. Então, um sistema bastante ousado, do ponto de vista técnico para a época. Pode passar.
Mas, do ponto de vista da questão da patologia, da conservação e as ideias de manutenção numa obra pública, né, que foi uma dos pontos, né, não o ponto central, mas foi um dos pontos que eu tive chance de conversar com os autores quando fiz a pesquisa, né, aparece esse ingrediente inflamável, né, aliás, tratando-se de Petrobras, botar gasolina na fogueira não deixa de ter a ver com o contexto, mas eles deliberadamente adotaram a ideia de pintar o concreto. Todas as peças são pré-fabricadas e não é concreto à vista, né? O Cláudio Araújo dizia com muita objetividade que eles não se sentiam assim cerceados por aquilo que eles identificavam como uma certa ortodoxia, né, do concreto aparente, que eu não estou ainda colocando nenhum juízo crítico de minha parte, apenas relatando. Então, eles propuseram a pintura dessa viga longitudinal, que é uma viga mestre, né, com uma cor que eles desenvolveram junto com o fabricante, que, se eu não me engano, eram as tintas Renner, que até hoje se chama Azul Petrobras, né, para dar essa ideia de negativo no coroamento. E as demais peças são pintadas de branco, e os fechamentos laterais de tijolos à vista, que é algo frequente aqui no Sul, e que tanto o Cláudio quanto o Faete, né, que foram os coordenadores desse projeto, diziam que, na opinião deles, também é uma peça pré-fabricada, porque vem de uma fábrica, né, e que, no caso, a fábrica aqui era do lado da refinaria, portanto, eles tiveram essa conveniência. Pode passar? Bom, na sequência, nesse conjunto está os serviços médicos, que não tem estrutura pré-fabricada, mas foi projetado como se fosse. Então, esse é o ponto central, né? Assim, pelo menos de uma forma rápida, né, que o tempo permite, que aqui esteve muito presente essa ideia da racionalidade modular, da ideia de repetição em escala formal, mesmo quando o edifício não é necessariamente industrializado. Aqui há painéis de fechamento lateral industrializados, né, esquadrias de alumínio, peitoris de fórmica, que na época não eram tão comuns, mas todo o rigor estético formal, modulações, o comparecimento da estrutura, né, na composição do edifício é como de um edifício industrializado. Pode passar. Na sequência, outro conjunto importante é onde estão o restaurante e o centro de treinamentos, e onde ficava a antiga sede da fazenda dessa área, que foi desapropriada, portanto, isso está envolvido pela mata nativa. Pode passar. Nesse conjunto, o restaurante que foi coordenado pelo Mugem, né, segue essa ideia da estrutura como um elemento expressivo, né, estrutura de concreto. Pode passar. Aqui, de novo, a estrutura não é pré-fabricada, né, mas é feita, concebida com uma certa sofisticação, uma grande bandeja de uma laje nervurada só numa direção, para fazer o entrepiso, e a cobertura, uma estrutura leve, de novo, com assoalhado de madeira. Está parecendo o cara ali que está zipando a mão, né, com sistemas de iluminação, tá, e tal. Pode passar. Aqui umas imagens de redesenho que vão mostrando passo a passo essa estrutura. Vou passar rapidamente. Aqui também o concreto é pintado. A superintendência, coordenada pelo Miguel Pereira, pode passar. Um sistema estrutural de paredes de concreto, naquele desenho ali, sem teto, aquelas paredes, aquelas lâminas escuras, é concreto à vista pintado com azul. Petrobras, lajes de entrepiso e de cobertura nervurada nos dois sentidos. Também tudo moldado em loco. Pode passar. O outro conjunto é a superintendência atual, os laboratórios e o edifício de segurança. Pode passar. Sérgio, com licença, passaram-se os 15 minutos, mas você tem um tempinho aí para terminar. Tudo bem? Então, aqui mostra os dois conjuntos, os edifícios que compõem esse conjunto. Não vou comentar, então, para não abusar. Pode passar. Aqui a superintendência, seguem os mesmos comentários, né? Eles criaram um vocabulário que vai se associando, pode ir passando, entre concreto, modulação, aí os laboratórios, o serviço de segurança e outros elementos que compõem essa família, né? Pode passar.
Depois, a TEDUT, o projeto começou mais tarde, obedeceu às mesmas diretrizes, lá junto ao litoral, né? Mantém uma área nativa, pode passar. O tijolo à vista foi substituído por pedras de arenito, a ideia de um grande pórtico na entrada, coordenado pelo Araújo, pode passar. E os edifícios internos também com o mesmo programa, superintendência, serviços médicos, e tal, coordenados pelo Mugem e Araújo. O FAET ficou tratando de concluir os projetos da Refap. Pode passar. Então, aqui a gente está vendo imagens, sempre mantendo a mesma ideia, nada aqui é pré-fabricado. Tá? É tudo estrutura feita em loco, como se fosse, né? Tanto do seu ponto de vista dimensional quanto formal e modular, as questões de aspecto de uma arquitetura industrializada. Pode passar. Bom, aí sim, lá na TEDUT, eles produziram também as oficinas e almoxarifados, aí voltou a ideia da pré-fabricação, que avançou um pouco, pode passar. Entrou um painel de fechamento lateral também, que são peças de concreto com esse encaixe de gaveta, pode passar. E isso chegou a ser, aqui mostra todo o sistema, né? Inclusive algumas improvisações que eles tiveram que fazer para montar os painéis, já que na época não existia Darcy Pacheco. Né? Então, isso aqui são caminhões que vieram emprestados do porto de Porto Alegre. Pode passar. E aí também na Refap acabou tendo lá no final a construção de novos almoxarifados usando esse sistema das placas de fechamento lateral pré-fabricadas pintadas. Pode passar. E aí, em relação à SMOV, que eu comentei, ela está dentro dessa categoria de um edifício que, apesar de ser concreto em loco, ele tenta simular essa ideia da esbeltez e a modulação, né, as vigas se pronunciando para fora, mas nesse caso aqui os painéis de fachada são pré-fabricados. O edifício é inteiramente ou pintado de branco, os peitoris, ou nateado. Né? Pode passar. E o edifício FAM, né, que tem uma questão estrutural, é a última imagem, muito significativa, porque pilar e viga têm a mesma dimensão. Né? Pilar e viga têm 12 centímetros, que é pouco, né, de espessura e 50 centímetros de altura. Né? Então, bastante ousado, do seu ponto de vista da esbeltez, por uma questão dimensional, de novo, né, que passa essa ideia da racionalização, né, ou da sofisticação da peça estrutural. O FAM não tem o concreto nem nateado, nem pintado, o concreto é à vista. Dos três projetos, do ponto de vista da conservação, é o que está pior atualmente, né, pela exposição. Então, essa é a questão que fica aí para discussão. Eu acho que esse era o último. Bom, peço desculpas novamente. Gostaria de não ter causado problemas. Não, de forma alguma, Sérgio. Não foi... eu acho que, na verdade, a gente ganhou aí com a sua apresentação, porque eu acho que a sua apresentação fecha essa intenção que estava proposta na organização de perceber essa abrangência. Eu acho que é uma abrangência geográfica, né? Desde o momento em que a gente vê projetos que usam tecnologia do concreto desde o Amazonas, desde a região norte, passando pela região nordeste e chegando à região sul, e na primeira mesa da tarde a gente conseguiu ter uma abrangência também em outras regiões. Enfim, eu acho que, na verdade, a sensação é que o evento já deixa saudade, porque eu acho que foi um momento de bastante aprendizado e de aumentar também o nosso repertório em relação à temática. E eu abriria aí um espaço, não sei se eu estou autorizado, para um debate muito rápido, assim, no máximo de 10 minutos, para que a gente possa conversar um pouquinho, e depois eu encerraria e passaria a palavra para a coordenadora do Documon Brasil, a Caqui. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Hugo levantou a mão. Mais alguém? Hugo, pode começar enquanto alguém aí vai se preparando. Eu falo se alguém fazer uma pergunta antes de mim. Como? Desculpa?
Eu só falo se alguém fizer uma pergunta antes. Eu não vou fazer uma pergunta, mas gostaria de fazer um comentário. Por favor, Wanda. Eu lembro, Fernando, em 2019, você na banca da Bruna, e você falava exatamente isso, né? A necessidade de um evento ou de uma ação como essa, né? Que o Docomomo se aproximasse mais dessa discussão que hoje aqui se delineou. Então, eu lembrei muito de você quando recebi o convite, me assustei na hora que você disse que tinha ficado um pouquinho constrangido, eu falei, mas como? Se achei que você era o pai da ideia. Então, assim, queria te dizer que, olha aí, e depois outras falas suas ao longo dos eventos do Docomomo, das sessões onde você era mediador, sempre pontuando essa questão. Não sei se é porque eu tenho alunos com esse perfil, mas você sempre pontuando isso. Então, eu tenho particularmente de te agradecer. Agradecer toda a organização, mas fazer esse comentário em reverência a essa opinião sua. Obrigado, Wanda. É um estímulo a tua fala. Bem, eu vou retomar aqui a pergunta que eu tinha feito para o Caracas, como é que ele vê as diferenças entre essa tecnologia da proteção, né, no início dela, portanto, correspondendo ao período da arquitetura moderna, e hoje. Por favor. E depois eu passar a palavra para o Hugo. Com essa arquitetura moderna, né, eu sempre digo assim, a proteção, a única coisa que ele não economiza é ousadia, né? Tá certo? Então, o protegido, ele resolve muita coisa que o concreto armado fica complicado de resolver, tá entendendo? Então, com o concreto protegido, você está livre para criar, o que você quiser fazer, se resolve com a proteção. Bem mais fácil que o concreto armado. Maravilha, obrigado, Caracas. Hugo, por favor. Só emendando, que não era isso. Que eu saiba, as primeiras proteções foram tentadas em São Paulo no sistema Rudloff, que Oswaldo Bratt utilizou, ou tentou utilizar, na Escola de Minas e Metalurgia, no campus da USP. Mas isso não foi executado por vários motivos. Mas eu queria destacar algo que o Sérgio foi muito modesto em relação à arquitetura gaúcha. O Fayette Araújo, esse grupo da refinaria, foi extremamente pioneira em pensar em arquitetura e construção em grande escala, porque eles tinham grandes projetos, né? A refinaria é um exemplo. Depois, o SEASA, né? Eles convidaram o Pelágio Dieste, né? Para fazer aquela estrutura extraordinária. E, Sérgio, o Refap mereceu pelo menos 2 parágrafos e uma foto, que até você mostrou, de como esse projeto foi pioneiro no Brasil em termos de arquitetura industrial. Agora, há um fato que vale ligar com as demais experiências de pré-fabricação, que o Fayette, enfim, a equipe de arquitetura, se alinhava ao Lelé, se alinhava ao Porsoi. Depois eu descobri que se alinhava também ao Glauco Campelo. Pensar estruturas como vigas com raciocínio estrutural de madeira. Então, o projeto da colina, do Lelé em Brasília, né? O Lelé disse escancaradamente, aquilo é um raciocínio de madeira. Porque são vigas retas, apoiadas, formando pórticos. A refinaria Alberto Pasqualini trabalha, em princípio, trabalha no início com esse princípio, até depois eles desenvolverem um pouco mais tarde aquelas paredes, né, que você mostrou lá, o guindaste sendo montado. Né? Depois, quando saiu o livro sobre o Glauco Campelo, eu descobri que ele tinha feito uma igreja
utilizando um sistema cruzado de vigas retas, formando a nave com uma seção triangular. Então, esse pioneirismo dos gaúchos é algo que equivale às experimentações que o Lelé começava a fazer lá no CEPLAN e no Colina. E haveria o Borsoi também estava fazendo isso, mas talvez numa escala de, vamos dizer, objetos, não como vigas, mas como objetos, cobogós, vamos dizer que até o cajueiro seco, uma pré-fabricação, mas, claro, não tem nada a ver com o que o Fayette Araújo, o Lelé, o Glauco Campelo faziam. Mas isto é um universo desse momo no Brasil, que você trouxe a documentação muito importante que precisa ser cruzado com as demais partes de uma geração, veja, todos eles, Lelé, Fayette, Araújo, Miguel, seu pai, Glauco, são todos de uma mesma geração que perseguiam a pré-fabricação como um grande tema no pós-Segunda Guerra Mundial. E até Oscar Niemeyer fez, né? Tentou, né, ali no filme chamado Ministério da Defesa, né? Claro, o Minhocão, com a ajuda do Lelé, eu diria que isso é muito mais Lelé que Oscar Niemeyer. Mas todos os arquitetos dessa geração, nascidos por volta de 30, exceto Oscar Niemeyer, que é mais antigo, estavam nessa campanha, né, nessa preocupação, até o Paulo Mendes da Rocha. Porque a casa dele, a famosa casa dele do Butantã, era uma tentativa muito ingênua de pré-fabricação. Mas, enfim, aí já falei demais. Desculpe, o Cereto também poderia entrar nessa história, porque aquela distribuidora da Coca-Cola do Severiano e do Mário Emílio, com aqueles sistemas de vigas, tem claramente esse raciocínio da viga de madeira que, hoje de manhã, a Vânia falou, né, do projeto do Montenegro, que são sistemas de vigas em que o balanço ajuda, enfim, a redistribuir, vamos dizer, ou repensar os esforços da estrutura. Tudo isso faz parte um pouco desse pensamento de vigas. Vamos dizer, hoje a gente diria muito simples, mas naquele momento era uma grande especulação construtiva e, sobretudo, estética. Obrigado, Hugo. Bem, gente, eu acho que a gente está aqui com o tempo bem adiantado e algumas pessoas estão saindo da sala. Acho que seria importante a gente fazer um fechamento, e aí eu convido a Caqui para que faça isso. Queria agradecer muito os participantes, muita audiência, e também os comentários que foram feitos, né, verbalmente ou colocados aqui no chat, né? Inclusive algumas sugestões que eu vi aqui, a coordenação do Docomomo vai considerar, tá bom? Muito obrigado. Caqui, a palavra está contigo. Gente, boa noite, né? Retomando aqui, eu encontro com vocês, assisti a todo o evento, pude participar mais ativamente no período da manhã, mas, assim, a gente alcançou o nosso objetivo, que é de ter dado início a essa discussão nesse ano, onde o Docomomo completa 30 anos, certo? Sobre a importância da gente pensar, rever, analisar o que está sendo feito em termos de conservação do patrimônio arquitetônico moderno. Esse foi um evento, o primeiro de uma série de eventos que a gente está programando para esse ano, certo? E como eu comentei ali no chat, a gente já está programado, já está na agulha, mais um seminário, mais um fórum, que será em abril, com o título Paisagem Moderna e a Paisagem e Modernidade, onde a gente vai discutir a cidade moderna e a relação com o discurso, né, da modernidade. O outro evento, que também já está todo fechado, com os palestrantes, moderadores, toda a programação, é Patrimônio Moderno e Patrimônio Industrial, que a gente está fazendo uma parceria com o Tiqui Brasil, e através de colegas pesquisadores de modernidade nacional e internacional, a gente fará esse fórum que terá 2 dias, será mais amplo e será em agosto.
E o último pensado por a gente ainda em 2022, que é a integração das artes com a modernidade, onde a gente vai interagir design, artes plásticas e modernidade. O que a gente está procurando? Startar as discussões que estão na base da nossa entidade, certo? E fazendo esse diálogo multidisciplinar, interdisciplinar, certo? Entre os diversos saberes, né? E hoje, com esse evento aqui, que foi em nível nacional, a gente já está também engatilhado, como foi dito aqui na abertura, que está sendo planejado em parceria com o ICOMOS Brasil, com o nosso presidente Flávio Cassalardi, do ICOMOS, e em parceria conosco, do Documom e o Siduscom Brasília, que será em novembro, tá? E eu já convido todos os colegas aqui que apresentaram trabalhos, os alunos, pesquisadores, né, orientadores e orientandos, a convidarem, né, essa turma jovem que a gente está, assim, convocando de braços abertos, tá, para interagir com a gente e construir esse novo olhar, utilizando ferramentas digitais, programas, tá, que aportem mais ainda para o nosso trabalho de salvaguarda do patrimônio moderno. Então, assim, muitíssimo obrigado a todos os nossos palestrantes. É tão prazeroso ver, conhecer essa produção que vai desde Manaus, o trabalho do Cereto, né, que não desiste, lá, gaúcho, batalhando lá em cima, na Amazônia, né, e descobrindo, coletando essas informações sobre o Severiano Mário Porto, e trazendo à tona uma tectônica que a gente pouco conhece, porque a gente só conhece mais o Severiano Mário Porto com a madeira, né? Apesar dessa produção tão ampla, passeando pelo Nordeste com as explanações super legais da Beatriz Diógenes, da Federal do Ceará, do nosso querido Ricardo Paiva, aí com as pesquisas do local, o engenheiro que a gente fez questão de convidar, o Joaquim Caracas, que é uma referência cearense, prática, não é acadêmico, mas ele é do cálculo, da construção. Então, a gente quis trazer isso também, passeando também um pouco pela Paraíba, o caso do Kaique, que foi apresentado aqui numa pesquisa que eu tive o prazer de ter Evanilson como orientando, e outros alunos de Projeto 5, enfim, e de extensão, TCC, muitos alunos envolvidos, foi o Kaique de Campina Grande, passando também pela experiência maravilhosa de Brasília, com a Wanda, um prazer conhecer a Wanda, esse plano de conservação que a UNB está fazendo, a turma da USP, que eu, assim, agradeço muitíssimo a parceira Cláudia, aqui do laboratório, e com as suas indicações, como a Tânia, perdão, esqueci o nome, deu branco. Tatiana. A Tatiana, né, que foi maravilhosa. Sem esquecer, peraí, que eu passei rapidinho pela Bahia, certo? A Sheila, que trabalha aí junto com o Faber, né, o seu grupo de pesquisa, com a professora Rosana Munhoz. Quer dizer, tanta coisa sendo feita, tanta coisa boa. E assim, o sul do Brasil está aqui representado com essa arquitetura tão linda, tão equilibrada, tão elegante, de Fayette e equipe. Que arquitetura limpa, não é? Meio minimalista, muito realmente misiana. E, assim, são as várias formas de falar sobre o concreto. E, claro, não posso esquecer a contribuição do Fernando Diniz, que também, assim, eu insisti bastante, porque eu conheço o trabalho do Fernando, esse trabalho que ele tem sobre pátinas, patologias, do concreto, do ponto de vista, né, das texturas, das diversidades de texturas, detalhes. Eu acho muito salutar a gente, sabe, conectar esses diferentes olhares. E eu acho que a gente conseguiu isso aqui hoje, como o Ricardo tinha expressado. E também quero agradecer ao público
que sempre foi muito constante, né? A gente teve um pico, assim, nós tivemos mais de 120 inscritos, tá? E, assim, e isso é uma demonstração que a gente precisa fazer mais isso. A gente precisa contribuir mais, certo? Então, assim, a gente promete, da gestão que está aí agora, no Docomomo Brasil, de continuar isso. E o apoio de vocês é fundamental. Fundamental. Podendo ampliar, nos passar nomes, referências, trazer dissertações, teses, isso é da maior importância, porque a gente quer oxigenar, a gente quer mostrar esse Brasil, né, tão grande, tão distinto, e tão rico, né, e que passa por tantas dificuldades, como sempre, mas o brasileiro é lutador. Pois é isso, gente. Entre no site do Docomomo Brasil, visitem a nossa programação, sigam as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, certo? E agora todas as palestras vão estar subidas no YouTube. Nós vamos editar por mesas para ficar bem organizado e poderem ser referências bibliográficas, né, dos nossos futuros artigos, pesquisas e tudo mais. Muitíssimo obrigada e boa noite a todos, todas, todes. Tchau, tchau.